Entra ano, sai ano, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Este mundo está podre. Pois é, não é novidade nenhuma a aptidão de mangakas em fazer escolhas em suas histórias que podem acabar não dando muito certo. Assim surgindo por consequência polêmicas sobre seus mangás e sobre os animes eventualmente lançados, os quais carregam seus títulos. Nossa missão agora é trazer mais uma sequência de obras que foram alvo de comentários polemistas. Sejam bem-vindos ao Master Peça, eu sou o Gui. E meu nome é Rick e como o Gui acabou de mencionar, essa é mais uma sequência de polêmicas sobre animes, pois já fizemos um vídeo sobre o mesmo tema, o qual pertenceu à estreia do canal inclusive. Tanto este quanto o primeiro vídeo contém polêmicas que variam das que até têm algum fundamento, até as que não fazem o menor sentido. Então dê uma passada lá para conferir outras ocasiões além das mencionadas a seguir. Acho que Tokyo Revengers foi um dos animes mais recentes a ultrapassar a barreira do meio otaku, chegando assim em cada vez mais pessoas. Mas o fato é que muitos espectadores começaram a notar um símbolo estranho na obra, a suástica budista. Porém esse mesmo símbolo acabou interpretado por muitos como o símbolo do Nazi. Tokyo Revengers foi acusado de fazer alusão ao Nazi e o anime foi até censurado, removendo assim o símbolo. Também conhecida como Manji, também apelidada de Toman, é o nome dado à gangue no anime, e é responsável por toda a trama. Isso acabou gerando um alvoroço nos fãs e até em quem via de fora. No anime, essa gangue tem como seu símbolo a suástica, símbolo esse que ficou marcado na memória mundial por ter sido usado como logo do partido nazi. Mas diferente disso, a gangue Manji leva consigo o verdadeiro significado, que é de prosperidade, criando então a divisão entre os fãs do anime fazer uma referência intencional ao nazi ou apenas ao budismo. E por que não trazer uma polêmica que aconteceu no início do ano em relação a Mushoku Tensei? O anime foi alvo de comentários que o criticavam como uma propagação de conteúdo misógino, um conteúdo que ultrapassa os limites morais e não recomendável para menores. Graças a isso foi suspenso da plataforma chinesa de vídeos Bilibili no lançamento do episódio 5, tendo os outros 4 episódios removidos. Acredita-se que essa desaprovação em massa partiu de um influencer chinês chamado Lex Burner, que chegou ao ponto de xingar os fãs da série e sendo quem incitou-as em inúmeras denúncias. Houve até um pronunciamento do autor da light novel sobre isso. Ele disse que apesar de achar drástico demais o xingamento aos fãs, acredita que essa é a opinião do influencer e que ele é livre para pensar o que quiser, achando que a melhor coisa a se fazer é ignorá-lo, ao invés de retrucar as ofensas. Apesar da avalanche de hate, havia muitos internautas na força opositora também, defendendo a liberdade de expressão das cenas da obra e argumentando que a maior responsável foi a plataforma, que disponibilizou o anime na página inicial para todos os públicos, sem nenhuma restrição. Várias marcas chinesas ainda desfizeram sua parceria com a Bilibili por conta do ocorrido. Em 2018, o autor do anime New Life Plus, intitulado G-Mine, acabou se envolvendo em uma polêmica no Twitter, onde discrimina escancaradamente chineses e sul-coreanos e também colocou conteúdo discriminatório na própria história. A novel conta a história de um protagonista japonês que matou mais de 3.000 pessoas com a espada japonesa na Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito entre a China e o Japão que decorreu entre 1937 e 1945 e que se tornou parte da Segunda Guerra Mundial. Depois de viver até os 94 anos e matar outras 2.000 pessoas ao longo de sua vida, o personagem renasce como um homem de 18 anos em outro mundo. Sua obra já é muito errada e ele ainda fez tweets ofendendo outros países. Ele claramente tem um problema com eles, ou ele tem um problema. Ao ficarem sabendo do caso, tanto os dubladores quanto o diretor abandonaram a adaptação, levando ao seu cancelamento. Após a repercussão do caso, o autor emitiu um pedido de desculpas no Twitter, onde ele diz: "Relativamente aos meus tweets do passado, eu fiz várias pessoas ficarem extremamente desconfortáveis e peço profundas desculpas por ter escrito comentários inapropriados." Ele diz que está em profunda reflexão por estar sem entender com precisão todos os fatos e sem pensar muito no que estava falando. Ele também disse que não espera que as pessoas o perdoem,
mas queria deixar o seu pedido de desculpas. Mine apagou todos os seus tweets e disse que planejava apagar a rede social também. Um caso de banimento que surpreendentemente não envolve a China dessa vez foi o que aconteceu com Wrecked Ragnarok, sendo a polêmica ao invés disso ocorrida na Índia. Logo no trailer, houve a substituição de um breve trecho em que aparece um deus hindu Shiva com uma expressão de fúria por uma imagem de Lubu e Sasaki. O presidente da Sociedade Universal do Hinduísmo já chama a atenção da empresa que publica Wrecked Ragnarok desde o mangá para a dita má representação dos deuses e deusas hindus, alegando que isso pode culminar em uma impressão equivocada para quem não é familiarizado com a religião, sendo prejudicial para o ensinamento de sua fé. O resultado disso foi que o anime foi removido da Netflix no país em respeito ao sentimento dos religiosos, de modo a evitar controvérsias. É um desejo que não é de agora do presidente da Sociedade Universal do Hinduísmo que mídias como animes e games realizem uma boa representação das suas divindades. No ano passado, algumas pessoas notaram que Konosuba havia sido excluído da Bilibili, que é um serviço de streaming chinês. De acordo com algumas pessoas de fóruns, isso aconteceu devido a uma polêmica envolvendo a dubladora da Darkness, Ai Kayano. A atriz virou alvo dos usuários chineses após um programa de Ano Novo chinês em que ela visitava o templo Yasukuni. Este templo é um memorial à honra dos soldados mortos em batalhas. Durante o Ano Novo chinês, a dubladora fez uma visita. Declarações como "foi bem agradável" e "não parece certo visitar o templo Yasukuni no Ano Novo chinês" se tornaram ofensas pesadas para os chineses. A dubladora pediu desculpas, mas isso não foi suficiente. Infelizmente, a empresa Arknight removeu a dublagem da atriz do servidor chinês do jogo, deixando os jogadores preocupados com a possibilidade disso acontecer em mais casos. Mesmo pedindo desculpas, mais nacionalistas disseram que a atriz errou ao pedir desculpas por ter visitado um local do próprio país e a consideraram como racista por conta disso. A Bilibili não deu explicação oficial para a remoção de Konosuba do seu catálogo, nem existem planos para voltar a exibir a obra. Acredite ou não, Death Note é um anime e mangá banido em alguns países por conta do seu potencial de influência sobre o público infanto-juvenil / adolescente. E realmente houveram alguns casos macabros em diferentes lugares do mundo de pessoas que compravam cadernos do modelo do anime para anotarem os nomes daqueles os quais elas queriam que morresse e o modo como desejavam que isso acontecesse, sendo quase todos vindos de estudantes. Isso causou um pavor em muitas famílias, em colegas de classe que tinham seus nomes anotados e, claro, precaução das autoridades. Houve um incidente até com 2 garotos que foram presos pela posse do Death Note com anotações consideradas ameaças terroristas. China e Rússia não viram outra alternativa senão banir a obra do país por considerar um conteúdo inapropriado mesmo para a faixa etária indicada, e o viram como um mecanismo de possibilidade para a formação de assassinos de verdade. E para você que está assistindo agora, cuidado! Não deixe a polícia descobrir o Death Note que está no seu quarto. Com o vídeo tendo chegado ao final, os comentários ficam abertos para vocês dizerem suas opiniões em relação a todas essas polêmicas. Agradecemos por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nos assistir. Não deixe de acessar o vídeo anterior sobre esse mesmo tema e conferir mais algumas controvérsias sobre animes. Não percam, na semana que vem, o próximo episódio de Master Peça será...